Bom dia, queridos amigos. Hoje vamos falar um pouco sobre gestão da inovação, como ela se dá nas corporações. Agradeço ao professor Nicolas e ao João Lucas que me convidaram. Então, falar um pouco sobre esse tema aqui, trazendo a experiência da Eli Queiroz. A nossa agenda de hoje, vamos falar um pouco sobre a estrutura da área de inovação, sobre o processo inovar, pipeline de projetos, como se faz uma gestão de pipeline e indicadores de inovação. Quais são os indicadores que são controlados para medir a eficiência de uma área de inovação? Bom, estrutura da área. Deixa eu pegar meu apontador. Vamos lá. Estrutura da área. A área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ela abriga a área de desenvolvimento de produtos, onde nós temos os químicos e técnicos de desenvolvimento que pesquisam, realizam a síntese em bancada e piloto para desenvolver novos produtos, novas formulações. A área de transformação digital, que enxerga os processos da companhia, tanto industriais quanto administrativos, e sugere e implanta tecnologia para trazer mais eficiência para esses processos. A área de engenharia de processos, engenharia de processos químicos, onde nós temos os engenheiros químicos que estudam os processos e conduzem projetos de melhoria, de eficiência, rendimentos, fazem projetos de otimização. E a área de engenharia de projetos, que é responsável por projetar e executar a construção de novas instalações industriais. O processo inovar, como ele funciona? Ele é alimentado por pistas que são ideias, que nós usamos o termo pista, mas são ideias que surgem através de pessoas e nós temos alguns fóruns que são formais para a captação destas pistas. O primeiro deles é o PPE, o Plano de Produtividade L. Queiroz. Ele é realizado anualmente. Nós fazemos um evento e população toda da Liqueiroz ela é envolvida para trazer ideias de melhorias, otimização, ideias de segurança, de meio ambiente, então todo tipo de ideia que possa trazer algum benefício para a companhia, seja em segurança, saúde, meio ambiente, benefícios financeiros, novos produtos, novos mercados. Então, ele é um programa que capta essas ideias, traz uma noção do ganho que elas têm potencial para atingir, e durante o ano a gente vai pilotando esse plano, vai executando essas ideias para tentar captar aquele potencial de ganho que nós medimos durante os eventos de captação de ideias. O ISD também é uma fonte de captação de pistas. Nosso programa ISD na Liqueiroz tem comissões que tratam dos temas ambientais, sociais e de governança. Essas equipes, elas têm os indicadores, as metas para atingir e trabalham em projetos e ações que vão conseguir trazer os indicadores para as metas, a gente atingir nossas metas ESG. Então, aqui também surge bastante ideia que vira pista e vai se configurar em projeto. Temos o comitê de novos produtos, que é um comitê mensal realizado entre a área de inovação, a área comercial e a área de estratégia, onde a área de inovação reporta o status dos projetos de novos produtos, como está o andamento, e fazemos uma discussão sobre mercado, necessidades de clientes, aplicações de produto, e daqui também saem ideias de novos produtos. E as nossas reflexões estratégicas. Então, o nosso ciclo estratégico que enxerga anos à frente, traz uma visão de futuro, nos direciona em um caminho que queremos atingir, e para isso tem
novos produtos, novas linhas de produto, ações que nós queremos conduzir para ter esse redirecionamento e novos projetos, novas instalações. Então, também é um fórum que alimenta as novas ideias, novas pistas. E aqui, claro, no dia a dia também as pessoas têm liberdade para trazer novas pistas para nós. Bom, as pistas. O processo formal de uma pista entrar para a área de inovação é através de um registro chamado SDPRO, Solicitação de Desenvolvimento de Projeto. É feito no SharePoint, que é o nosso ambiente virtual de gestão de projetos. Dentro do SharePoint, nós criamos uma máscara para gestão de projetos e fazemos todo o controle lá, nessa ferramenta virtual. Aberta SDPRO, fazemos uma avaliação da pista, se é algo que é um pouco mais simples, depende de menos investimento, é implementado em um prazo mais curto. Abrimos um projeto Fast Track. Se é algo maior, um projeto de novo produto, um projeto que tem uma necessidade grande de instalações novas, ele vira um Stage Gate. E vou explicar um pouco mais a seguir como que a gente controla os Stage Gates. Bom, continuando o fluxo, aqui tem a rotina administrativa dos projetos, né? Fazemos apontamento de horas das equipes que trabalham nos projetos, controle deles no SharePoint, e ele vai para o nosso pipeline de inovação. O líder ele tem a incumbência de atualizar as informações, sempre que tem alguma atualização em relação ao projeto, os documentos novos que vão gerando, ele vai colocando nesse ambiente virtual. Mensalmente, nós fazemos a reunião de equipe, onde os líderes de projeto reportam o status de cada projeto e a gente atualiza o pipeline. Então, dentro do Stage Gate, nós fazemos a passagem das fases, dos estágios do projeto nesta reunião de equipe para atualização do pipeline. Esse é o nosso fluxo no dia a dia. Bom, então, devem ter ficado curiosos sobre Stage Gates, o que é isso, o que esse nome bonito significa. É uma metodologia em que nós temos etapas e gates de aprovação para seguir de uma etapa para outra, de uma fase para outra. Então, na nossa realidade, nós adaptamos para uma fase de ideação, seguida pelo desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de processo industrial, a industrialização e a comercialização. O que acontece em cada fase? Vamos lá. Na ideação, é feita a viabilidade do projeto, então uma primeira análise de viabilidade, com viés técnico, econômico, comercial, jurídico e de saúde, segurança e meio ambiente. Então aqui a gente vê se o projeto para em pé. Seguido dessa fase, e aqui é importante ressaltar o porquê dessa separação de fases e porquê da necessidade de aprovação de um ponto para o outro, cada passo que a gente avança são mais horas de profissionais de projeto trabalhando nesses assuntos, investimento é maior, então essas fases, esses gates garantem que projetos que nós enxergamos que no futuro não vão ter sucesso, eles não chegam até o ponto final e demandam muitas horas das equipes ou um investimento muito grande. Então, seguindo a ideação para o desenvolvimento tecnológico, essa fase ela existe para tirar o risco tecnológico da ideia, então fazer definições mais claras da ideia, do projeto, fazer um desenvolvimento, se for um novo produto, uma escala piloto, a gente faz um teste em um reatorzinho menor do que o que a gente vai usar industrialmente, uma fase onde a gente faz uma prova de conceito, um MVP,
para projetos de otimização de processos, onde a gente faz simulações de processo, revisamos a viabilidade, se tem a ideia é patenteável, aqui já começamos a discutir propriedade intelectual e seguimos para a fase de desenvolvimento de processo industrial. Aqui nós vamos começar a efetivamente botar a mão na massa em relação a necessidades de modificações físicas. Então, se a gente fala de um projeto de novos produtos que depende da construção de uma nova planta, esta fase é a que nós vamos fazer o projeto conceitual, o projeto básico e o projeto detalhado. Então, que efetivamente nós vamos fazer os balanços de massa, de energia, fluxogramas, procedimentos, fichas de formulação de produto. Então, aqui nós vamos dar corpo para o que será construído. Na fase de industrialização, ainda se tratando de um projeto de novo produto, que depende de uma nova planta, aqui é quando a gente constrói a planta, então a execução, se é um projeto de otimização, que depende de uma nova válvula, de uma nova de tubulações, aqui é onde a gente constrói esses ativos físicos. Fazemos os primeiros lotes, então, após a construção, tem uma etapa de comissionamento, onde a gente acerta a instalação para ela entrar em regime. Fazemos os primeiros lotes, treinamos as pessoas e entregamos a instalação ao cliente que demandou o projeto. Então, trazendo para um exemplo palpável, se é um projeto de otimização de uma coluna de destilação, por exemplo, que a área de produção não solicitou, depois de passar por todas as fases, construir a coluna, começar a operação, tirar os primeiros lotes do produto destilado, as pessoas estão treinadas, ok, entregamos o projeto 100% para a operação pela área de produção. E, finalmente, a etapa de comercialização, onde a gente valida os ganhos que o projeto teve, seja financeiros, saúde, segurança, meio ambiente, validamos premissas comerciais, então volumes de produção que foram combinados com a área comercial e, estando ok, toda essa validação, fazemos o encerramento do projeto. Aqui é uma visão, mais ou menos, de um pipeline de projetos. Então, os projetos Stage Gate, todos passam por aquelas fases. E para a gente ter uma visão total do portfólio da empresa, fazer uma gestão de portfólio, nós temos o pipeline. E aqui, qual projeto está em cada etapa. Isso daqui dá uma noção para a gente de quantos projetos estão sendo conduzidos ao mesmo tempo, qual o retorno financeiro que nós vamos ter implementando todo esse pipeline e qual o investimento necessário para implementar todo esse pipeline. E aqui fica bem claro, é um funil de inovação. Então, pistas não são todas que vão para a fase de ideação, não são todos os projetos na fase de ação que vão para o desenvolvimento tecnológico e assim por diante. E, por fim, falar um pouco de indicadores. Como que a gente entende se tudo isso está funcionando bem? Se o fluxo desse processo todo está funcionando bem? Primeiro indicador, que é a porcentagem da margem de contribuição proveniente de novos produtos, ele mostra para a gente qual a margem de contribuição que a empresa está trazendo, porcentagem dela que está vindo de inovação. Então, aqui mostra para a gente o quanto a inovação está contribuindo para a empresa aumentar os seus ganhos. O segundo ganho está mais relacionado à engenharia de processos. Então, ele é o ganho mensal com projetos de eficiência e otimização. Terceiro indicador, aderência ao cronograma dos projetos. Então, aqui a gente mede quantos projetos eles estão atrasados ou estão em dia em relação ao cronograma que foi estipulado. E o último
A nossa matéria-prima, as pistas. Então, medimos quantas pistas estão entrando no pipeline por bimestre para garantir que esse fluxo do funil de inovação ele sempre seja alimentado e não falte na ponta projetos bons, projetos novos a serem implementados. Pessoal, isso foi um pouco do que nós fazemos dentro da Liqueiroz para fazer a gestão da inovação. Espero que tenham gostado. Meu contato está aqui. Se tiverem dúvidas, sugestões, fiquem à vontade para mencionar. E um abraço a todos.